Olá, estamos de volta para mais uma aula de matemática do primeiro ano do ensino médio. O nosso tema de hoje vai ser uma pequena revisão sobre potências e raízes, tá? Muita atenção para que a gente possa entender tudo e não perder nenhum detalhe, ok? Vamos dar início. Quando falamos em potenciação, nos vem aquela perguntinha na nossa cabeça: o que é potência? Está bem aqui a resposta, olha. Potência é uma multiplicação de fatores iguais, ok? Então, podemos representar este cálculo através da operação potenciação. Observe aí o nosso quadro, tá? Nós temos aí base, expoente e potência, não é isso? Tá? Olha só, a base é sempre o fator que multiplicamos, ou seja, o fator que se repete. O expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete, ou seja, a base, né? A quantidade de vezes que a base irá ser repetida, é indicada pelo expoente. E a potência é o produto desses fatores, ou seja, o resultado da nossa continha, tá? Então, voltando aqui. Ó, o fator que se repete é o 2, que é a base. O número de aparições, 4 repetições, é isso? Tá? 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado é a potência, 16, né? São multiplicações sucessivas que vamos chegar nesse resultado. Vamos ficar ligado, ó, fique ligado. Lembre-se que menos 10 entre parênteses elevado ao quadrado é diferente de menos 10 elevado ao quadrado. Porque em menos 10 elevado ao quadrado, estamos elevando o número negativo 10 ao quadrado. Com o expoente par, o resultado será sempre positivo, tá? Então, aquela história que todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. É válido? Sim, para o número que está entre parênteses. No caso dele estiver fora do parênteses, tá? Estaremos elevando apenas o número 10 ao quadrado. Desta forma, manteremos o sinal negativo, ou seja, conserva o sinal e trabalha a potência do número inteiro. Tá? Observe aí dentro do parênteses, ó, 10 vezes 10, 100. Só ficou negativo, não é isso? Tá? Então, muito cuidado nesse tipo de questões aí, tá? Para não generalizar essa regra. Olha só, vemos aqui então que toda potência de expoente 1 é igual a base, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, do ladinho, a elevado a 1 é igual a A. O exemplo, ó, menos 5 elevado a 1, menos 5, a própria base. 15 elevado a 1 é o próprio 15, né? A própria base, tá? No item 2, toda potência de expoente 0 é igual a 1, tá? Quando nós temos aí a base diferente de 0, né? Nós temos aí, ó, quando A elevado a 0 é igual a 1 quando A for diferente de 0. Exemplo, menos 10 elevado a 0 é igual a 1. 132 elevado a 0 também é igual a 1, tá? Então, qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Seja ele positivo, negativo, uma fração, uma raiz, tá? Ele vai ser igual a 1, ok? Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente de expoente positivo, tá? Olha só, se eu tenho a elevado a menos n, isso significa que é 1 elevado a elevado a n, né? 1 sobre a elevado a n, com esse a também sendo diferente de zero. Ou em outras palavras, né, pessoal? Olha só, inverte a base, tá? Inverte a base, troca o sinal do expoente, tá? Observe aí, ó. Qual que é o inverso de 5? É 1 sobre 5. O expoente era menos 2, ficou mais 2. Nessa outra, que é a fração, que é mais fácil ainda, olha. 2 sobre 3 elevado a menos 2. Inverte a fração. 3 sobre 2 elevado a mais 2. Troquei o sinal do expoente. Ok? Então, muito cuidado aí com o expoente negativo para fazer essa inversão, para não confundir com os valores, tá? Vamos ver uns exemplos aqui de como calcular a potência? Letra A, 7 ao quadrado. Quanto que vai ser 7 ao quadrado? Quem se repete? É o 7. Número de repetições? 2. Então vamos lá. 7 vezes 7, 49. Não é isso? Letra B. Quem se repete? É o 4. Número de repetições? 3 repetições do 4, né?
Então, vamos lá. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64, né, turma? Então, 4 elevado ao cubo é igual a 64. Ou menos 4 elevado ao quadrado. Observe que está entre parênteses, né? E o expoente é par, o resultado é positivo. Por quê? Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Ó. Menos vezes menos igual a mais. Letra D. Menos 3 elevado a 3. Observe que o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, vai permanecer o mesmo sinal da base, tá? Se a base é negativa, o número vai ficar negativo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, tá? 8 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Menos 9 elevado a 1. Se o expoente é 1, o resultado é a própria base, né? Menos 9. Agora aqui, ó, 2 sobre 4 elevado ao quadrado. Observe, esse expoente que está fora, ele é do 3 e também do 4. Então, ficou 3 ao quadrado igual, sobre 4 ao quadrado. Isso aí vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Ok? Vamos ver esse outro aqui, olha. 2 sobre 3 elevado a menos 3. Observe que o expoente é negativo. Primeira coisa que a gente tem que fazer: inverte a base e troca o sinal do expoente. Aí, se eu fazer o cálculo, né? 3 elevado a 3 é 27. 2 elevado a 3 é igual a 8. Ok? No caso, nós tivemos algumas operaçõezinhas aqui, olha. Calcule o valor da expressão, né? Essa expressão a gente vai dar prioridade para as potências, ó. Primeiro eu vou fazer o cálculo da potência. Então, 26 menos vai ser repetido. E 5 ao quadrado? 25, não é isso? Então vai ficar 26 menos 25, que é igual a 1. Normal, tá? Vamos ver esse outro. A prioridade também é da potência, tá? Observe aí, vou ampliar. Olha só, menos 2 elevado ao cubo. Como o sinal vai continuar negativo, eu vou manter isso aqui ainda entre parênteses, ó. Tá, ó. 10 menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Agora eu vou eliminar o parênteses, né? Eliminar parênteses é um joguinho de sinal, né? Menos vezes menos mais, né, turma? Ó. Aqui eu vou ter então que 10 mais 8 igual a 18. Beleza, né? Bem fácil, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, volte nos exercícios, assista novamente a aula. É sinal de sucesso na nossa atividade, tá? Ok? Vamos ver algumas propriedades aqui, tá? Propriedades da potência. Para facilitar as operações entre potências, utilizamos as seguintes propriedades. Na primeira propriedade, diz o seguinte: na multiplicação de potências de bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes, tá? Certo? Vamos ver um exemplo aí, ó. Olha lá, ó. A base é o 2, é isso? Bases iguais, então repete a base e vou somar os expoentes, ó. 2 mais 3, perdão, 3 mais 5, 8, né? Então a minha potência ficou 2 elevado a 8, né? A segunda propriedade diz o seguinte: na divisão de potências de bases iguais, repetimos a base e subtraímos os expoentes, ao contrário, né? Então, se eu tenho aqui uma divisão de a elevado a m dividido para a elevado a n, o resultado vai ser repete a base, que é o a, e pega o primeiro menos o segundo, tá? m menos n, nessa ordem. Vamos ver um exemplo aí? Ó, 5 elevado a 5 dividido para 5 elevado a 3. Repete a base, que é 5, os expoentes. 5 menos 3, resultado 5 elevado a 2. Lembrando que essa divisão pode vir na forma de fração, tá? Não tem problema, é o mesmo procedimento. A terceira propriedade: quando temos uma potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes, tá? Vou aumentar aqui para a gente ver. Observe aí, olha, tá? Potência de potência. A elevado a m elevado a n. Então, repete a base, fica a vezes n. Vamos lá na forma de números. Temos aí 7 ao quadrado elevado ao cubo. Repete a base, 7, 2 vezes 3, 6. Muito fácil essa, né, turma? Tá?
Uma outra potência é onde a gente vai distribuir os expoentes. Olha, quando temos uma potência de uma multiplicação ou de uma divisão, calculamos a potência de cada item, ou seja, distribuímos o expoente para cada item, tá? Ou seja, fazemos essa multiplicação, olha só. Então, nós temos aí A vezes B é A elevado a M vezes B elevado a M. Distribuir esses expoentes aí, multiplicando os índices, tá? Da mesma forma que nós temos aí, olha, 2 elevado a 5, 3 elevado a 5. Como eu falei, que isso aí pode ser na forma de fração, né? Do mesmo jeito, ó. O numerador elevado ao expoente e o denominador também elevado ao mesmo expoente, tá? Essas são as nossas propriedades das potências, ok? Vamos ver uns exemplos aí, tá? Olha, eu tenho aí duas potências que eu quero transformar em uma única, não é isso? Observe que eu tenho uma multiplicação, então repete a base e soma os expoentes. Aí 5 elevado a 7 mais 3, 5 elevado a 10. Da mesma forma que eu tenho aí, ó, 3 dividido para 3 elevado ao cubo. Professor, cadê o expoente do primeiro 3? Quando esse expoente não aparecer, significa que o expoente dele é o 1, ó. Coloquei umzinho de vermelho aí, para a gente observar, ó. É o 1, não é isso? Então, número sem expoente, expoente 1. Obviamente, então, agora a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Olha aí, ó. Então, o primeiro é 1 e o segundo é 3. Então, é o primeiro menos o segundo. Ó. 1 menos 3, que vai dar um total de menos 2. Então, o resultado é 3 elevado a menos 2. Tá? 2. Utilizando a propriedade das potências, responda também em forma de uma única potência. Olha, repete a base e multiplica os expoentes. Tá? Então, o que eu tenho aqui? 3 é igual a 3 elevado a 3 vezes 5, tá? O 5 vezes 3, que dá igual a 15, né? 3 elevado a 15, cálculo dos expoentes. E esse outro aqui, gente, observe que o expoente 2, ele faz parte de cada item aí, tá? Ele é expoente do 2, ele é expoente do A, ele vai trabalhar com o B e também com o C, tá? Tudo isso aí é potência de potência. Vamos ver então? Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. E A ao quadrado? A ao quadrado. Repete o B. 2 vezes 2, 4. Repete o C. 3 vezes 2, 6. Tá, pessoal? Então, tudo isso aí é uma multiplicação. Lembre-se da última propriedade, né? Que a gente tem que trabalhar o expoente de fora com cada item. Ok? Tá? Muito fácil, né, gente? Preste bastante atenção. Veja o que está acontecendo aqui nos exemplos e trabalhe as resoluções. Uma outra coisa importante é a notação científica, né? Eu gosto até na sala de aula, eu gosto de dar um exemplo, né? Que eu trabalhava com física, de que as meninas não gostam muito de matemática e vão ser pediatra, por exemplo, né? E lá na pediatria, quando a doutora vai ter que ler aqueles exames, aparecem várias notações científicas, né? Que são os parâmetros para saber se certo elemento está dentro da normalidade. Então, trabalha sim com matemática, pessoal, não tem jeito. Todas as disciplinas trabalham com matemática. Vamos ver, então, o que é notação científica? A notação científica é o modo como ficou conhecido a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio de uso de uma potência de base 10. Portanto, a forma que as notações científicas assumem é a seguinte: A vezes 10 elevado a n. Nessa composição, A é chamado de mantissa ou simplesmente coeficiente, e esse A ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Para facilitar a leitura e também os cálculos. E n é o número de expoente ou ordem de grandeza, tá? É chamado de expoente ou ordem de grandeza, é o n, tá? Vejam só, segue agora alguns exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas. Observe, 0, 0, 0, 3, é um número muito pequeno, não é isso, pessoal? É como se eu tivesse uma divisão aí por 10.000, ok? Pegasse o 3 e dividisse por 10.000. Lembrando que esse segundo passo aí pode ser dispensado, tá? Não precisa fazer essa divisão, ok? A gente pula direto para o resultado. Detalhe, olha só, o deslocamento da vírgula 4 casas para a direita. Isso significa que o expoente vai ser 4 e ele indo para a direita
ele vai ser negativo. Observe, a setinha está indicando certinho lá, ó, tá? Então, como ficou 3, que é o número maior do que 1 e menor do que 10, vezes a potência de 10, é elevado ao expoente, que eu encontrei com o deslocamento da vírgula, tá? Assim como está aqui em cima, o coeficiente, potência de base 10 e expoente, ok? O outro número muito grande, 14 milhões, não é isso, pessoal? Nesse caso, eu não estou vendo a vírgula, mas a vírgula ele está no final de cada número inteiro. Então é como se ela estivesse lá atrás do último zero. Então ela vai se deslocar 7 casas para a esquerda, tá? Então ela vai parar entre 1 e 4. Então meu número vai ser 1,4 vezes 10 elevado a 7. Como a vírgula foi para a esquerda, esse expoente ele é um expoente positivo, tá? Para a direita negativo, para a esquerda positivo, hein? Gente, está tudo aqui. Qualquer dúvida, é só recorrer a esse vídeo que você vai acertar tudo, tá? E outra coisa, vai aprender que é o mais importante, né? Tá? O nosso último tema hoje é só o início da radiciação, tá? Na próxima aula a gente dá continuidade com a radiciação. Sendo A e B números reais e N número inteiro positivo maior do que 1, define-se a raiz enésima de A é B, tá? Ou seja, a raiz enésima de A é igual a B, tá bom? Certo? Olha só, vamos ver na expressão aí, ó. O que é esse N? É o meu índice, né? Que pode ser 2, 3, 4, 5, qualquer número inteiro maior do que 1. E esse símbolo aí é muito conhecido, né? É o símbolo da matemática, né, pessoal? Do curso de matemática. Quem é formado em matemática sabe bem disso. É o radical. Aí dentro nós temos o valor, que vamos extrair a raiz, que é o radicando, e o resultado é o B, que é a raiz, tá? Vamos ver alguns exemplos? Olha só, a raiz cúbica de 8 é 2, por quê? 2 elevado ao cubo é igual a 8. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, tá? Porque menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 27. Lembrando, só não tem raiz quadrada de número negativo, tá? Raiz cúbica tem. E a raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? 10 elevado ao cubo é 1000. Ó, raiz quadrada, raiz cúbica. Será que existem outras raízes? Ah, o garotinho está com dúvida aí, né? Deve ser a dúvida também de todos os estudantes. Sim, a resposta é sim. Existe sim outras raízes. Ó. Existe a raiz quarta, por exemplo. A raiz quarta de 16 é 2. Por quê? 2 elevado à quarta é 16. E a raiz quinta de menos 32 é menos 2, porque menos 2 elevado a 5 é menos 32. Então, pessoal, existe sim outras raízes, tá? Ok? Observe que a raiz quadrada é o inverso da potência. Se você aprendeu potência, você vai aprender raiz. Ok, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Olha só, vamos lá no nosso Google Sala, correndo fazer atividades, tá? Fim, bom trabalho a todos, tá?